Boa, vamos nessa. Pessoal, hoje, nossa, olha só, hoje é o penúltimo dia do desafio. A gente geralmente faz, a gente nunca fez uma coisa assim, né, com 12 dias. Geralmente a gente faz com 21 dias. No Salomão a gente fez com 31 dias. E é muito louco, né, porque 12 dias parece que passou muito rápido, pelo menos pra mim, né? Pra mim passou muito rápido, né? E caraca, termina amanhã já. Espero que vocês estejam curtindo. Eu já vi gente perguntando cadê a K. E putz, ontem eu tava no escritório. E aí, putz, tinha chegado o Kepler, mais um outro amigo. A gente ia fazer uma gravação. E putz, a K me ligou. Me leva pro hospital, assim. Calma, não precisa se preocupar, tá? Só pra adiantar. Me leva pro hospital. Eu falei, quê? Ela me leva pro hospital, eu tô travada aqui em casa, não consigo respirar direito e tal. Aí vim correndo pra casa e tal. E aí ela tava, sabe quando trava as costas assim? E aí ela tá mal, assim, não tá conseguindo se mexer direito, tá doendo e tal. Não tem nada a ver com sintomas de Covid, tá? Mas tem mais a ver com coisa nas costas, assim. E aí ela tá lá no quarto, na verdade, pô. A gente decidiu que ela vai ficar lá no quarto. Então é por isso que ela não tá aqui hoje. Estou sem o meu amuleto. Aqui na live, tá bom? Mas fica tranquilo que, pô, ela está melhorando. E aí depois a gente atualiza vocês qualquer coisa. Vamos focar aqui na live então, tá bom? Vamos focar aqui na live. E obrigado aí por todas as mensagens de melhora. Pessoal, a frase do dia para hoje é uma frase em que, cara, assim, é muito interessante, né? Como o copywriting, o storytelling, ele mexe com a gente, né? Porque quando você usa algumas palavras num contexto, parece que essa frase chama muita atenção, né? Um texto chama muita atenção. E a frase do dia hoje é: quando chove ouro, quando chove ouro, é bom você ter um balde e não uma peneira, né? E eu acredito que o que acontece geralmente durante os desafios, especialmente aqueles que são às 5 da manhã, como esse, é que tem muito ouro sendo distribuído, né? Metaforicamente falando. Tem muito ouro sendo distribuído metaforicamente. Só que tem gente que pega isso daqui com uma peneira e tem gente que pega isso daqui com um balde. É por isso que tem tanta gente que muda absurdamente, né, a sua vida, especialmente a financeira, nos desafios. E tem gente que muda mais ou menos, que muda pouquinho, né? Porque isso tem que ter a ver com o balde ou com a peneira, né? E... nossa, deixa eu ligar o ar aqui. Estou sem minha copilota. É nessas horas que a gente começa a ver a importância da copilota, né? Tipo a crise dos caminhoneiros, né? Que a gente viu como realmente era tão importante, né? Não pode parar. E aí, o que eu tava pensando? Eu falei, como a gente tá falando sobre coisas muito importantes. E ontem eu fiz um post no feed, eu não sei se vocês viram. No meu feed do Instagram, eu postei uma foto, né? Eu postei uma foto comigo e com algumas outras pessoas, né? Então eu postei lá o Joel, eu postei o Perini, postei o Yezer, postei a Ju, né? Postei uma foto lá, 5 pessoas, né? E aí, por que eu postei isso, né? Para anunciar que essas pessoas, elas são minhas sócias, né? Estamos construindo um negócio juntos. E pouca gente sabe exatamente o que o primo está fazendo hoje, né? Pouca gente sabe o que o primo faz, assim. Para muitas pessoas, o primo sou eu, Thiago, que venho aqui, faço uma live e tudo mais. E as pessoas não têm noção da dimensão, da complexidade, do tamanho que é o primo, né? E o primo, ele cresceu muito nos últimos anos, né? E se você for pensar nos últimos meses também, né? A gente tinha 5 pessoas no time, hoje a gente tem quase 40 e a gente está indo para quase 60. E no final do ano a gente deve ter quase 100 pessoas, né?
Então a gente está falando de um negócio muito grande. E gerenciar um negócio maior é mais complexo. Isso eu já falei para vocês. Só que você precisa ter não só regras, mas também precisa ter princípios para que um negócio desse funcione, né? Então hoje, quando eu sento com alguém do meu time, né, eu pego os princípios nossos de negócios e eu começo a conversar com a pessoa e dar feedback de acordo com esses princípios, né? A gente tem uma reunião de board que a gente faz terça-feira. A gente entra na reunião, a gente pega esses princípios, a gente começa a passá-los para ver se a gente está ferindo algum, se a gente feriu algum ao longo da semana. Então fica muito mais fácil fazer negócio quando a gente tem os princípios, né? Por que eu estou falando do meu negócio? Por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque os judeus, eles foram obrigados a se transformar em ótimos negociantes. Tá? E para serem ótimos negociantes, eles precisaram ter princípios muito sólidos e que funcionassem para que eles pudessem fazer bons negócios. Então eu decidi hoje compartilhar com vocês os meus princípios de negócio. Tá? Quando eu digo meus, não são meus. Por que não são meus? Porque eles são uma mistura, né? Eles são uma mistura das pessoas que estão na empresa hoje, dos sócios da empresa, da história que eu trilhei, da história que os outros trilharam, de tudo que a gente leu, de tudo que a gente consumiu. E a gente chegou à conclusão de que existem alguns princípios que são muito importantes para o nosso negócio hoje. Então a live de hoje ela vai ser dividida em duas partes. Em três, né, na verdade. A gente teve essa introdução e agora eu vou te passar duas coisas. Uma, os princípios de negócios da nossa empresa. E duas, os princípios de vida do Thiago Nigro. Tá? Essas duas coisas. Geralmente eu falo de princípios de vida na última live, que seria amanhã. Só que eu falei para vocês que amanhã eu vou fazer algo diferente. Eu vou recapitular todas as lives. Né? Então amanhã é aquele fechamento, aquela conclusão, aquele resumo de tudo. Tá? De tudo que aconteceu. Tá? Então a gente vai pegar basicamente todos os conteúdos, a gente vai firmar todos eles na cabeça. Tá bom? Então vamos começar aqui com os princípios de negócios. Porque os princípios de vida, eu já falei em outros desafios. São 14 que eu tenho aqui, então eu vou passar por eles um pouco mais rápido. Os princípios de negócios eu vou levar um pouquinho mais de tempo aqui, tá? Por que eu digo que a frase do dia é: quando chove ouro é bom você ter um balde e não uma peneira? Porque eu vou te dar agora o que para mim é o meu ouro. Para mim é o meu ouro, é o meu jeito de fazer negócio, é o meu segredo de fazer negócio. Então assim, isso é ouro, mas tem gente que não vai pegar. Então, pega um papel e caneta e anota isso. Porque eu sei que costuma acontecer. A galera vai pegar e vai: meu Deus, repete. Eu não vou repetir. Tá? Eu não vou repetir. Não tudo. E aliás, estar sem minha copiloto é difícil, porque hoje eu fiz Nespresso, né? E quando a gente tá com a K, a gente faz lá um super coffee e tal, um negócio diferente. É, foda. Vamos lá, vou tirar então os comentários e vamos começar. Existem 11 princípios que a gente tem no nosso negócio. Da onde que eles vieram, né? A gente tem a empresa há uns 5 anos. A gente mudou de escritório, a gente está com o escritório em Alphaville. Então a gente pegou lá uma sala grande, aí já expandiu para outra sala, está expandindo, está crescendo, está trazendo gente. E a gente precisava fazer o que a gente chama de day one, né? Me veio uma vontade de construir uma coisa chamada Day One, que é como se fosse um recomeço. Assim como o desafio aqui é o recomeço, na nossa empresa também foi o recomeço, né? Então a gente teve nesse ano, no dia 4/1, a gente juntou todo mundo e a gente fez o nosso Day One. O Day One é como se fosse o nosso dia 1 na empresa. E a gente fez uma apresentação, né? Então fomos lá na frente e fizemos uma apresentação do negócio. Nessa apresentação do negócio, a gente apresentou tudo que a gente espera para o nosso negócio. Qual que é a nossa direção, para onde a gente está indo, como a gente pensa, tudo, né? E o mais importante disso foram os nossos princípios. A gente apresentou os 11 princípios, tá? E os 11 princípios vieram de uma conversa que a gente teve um final de semana antes, né? Em que eu fui na casa do Joel, que hoje é sócio do negócio, e a gente cruzou um monte de coisa que a gente já conversou na vida, que já estudou, e a gente começou a levantar princípio a princípio, tá? Então vamos lá. Assim, deixa eu só mostrar para vocês uma coisa
que eu tenho aqui que vocês deveriam ter. Assim, dando um spoiler já, mas a gente tem todos os nossos princípios escritos aqui, tá? Todos os nossos princípios a gente tem escritos aqui. Então a gente tem uma apresentação. Então sugiro que vocês tenham também isso escrito no negócio de vocês, ou pelo menos na vida de vocês, igual eu tenho aqui os princípios de vida, tá? Então, primeiro princípio de negócio pra gente: assumir erros, tá? Assumir erros. Assumir erros, aprender com eles e não repeti-los, tá? Então, o princípio seria assumir erros. Parece simples, né? Mas no negócio, pelo menos do jeito que eu faço, não tem tempo pra gente errar e ficar lá no erro, insistindo no erro. Não tem tempo. Por quê? Porque a gente muda muito rápido, né? E a gente cresce muito rápido. Então não tem tempo pra gente ficar insistindo no erro. Então é importante que a pessoa, quando erre, ela simplesmente peça desculpas pelo erro. Simplesmente. Porque não tem problema errar. Na nossa empresa, a gente oferece a possibilidade de errar, né? Tem empresas que não. Então tem gente que quando erra é demitido na hora. Tem gente que quando erra é humilhado e tal. E a ideia é que isso não aconteça na nossa empresa. A ideia é que as pessoas elas possam errar. Por quê? Porque o erro é o que vai levar a gente a descobrir coisas novas, a testar coisas novas, a testar modelos novos, né? Então a primeira vez que a gente inventou de fazer uma live 5 e 6, parecia loucura, né? Fazer uma live 5 e 6, parecia loucura. A gente fez, os primos curtiram, e a gente faz desde então, mas parecia loucura, então a gente poderia ter errado. Aliás, a gente errou várias vezes antes de fazer isso, né? A gente já tentou muitas coisas interessantes. Então assumir erros é importante. Só que qual que é o problema? E aliás, gente, sabe o que é interessante? O meu time assiste essas lives. Então legal é que quando a gente fala sobre isso é como se a gente estivesse reafirmando tudo isso de novo. Então é bacana porque você tem... Eu tenho o objetivo de passar esse conteúdo para vocês, os primos que estão assistindo aqui. Só que internamente também na empresa somos todos primos, né? Todos primos e primas. Então é importante que a gente reafirma isso internamente também. Só que existe um problema em assumir o erro, porque muitas vezes as pessoas assumem um erro, então elas pedem desculpa pelo erro, e aí elas entendem que a única coisa que elas têm que fazer é pedir desculpa. Ah, não, errei? Desculpa. Não, não é. Não, realmente assumo. Não, eu que errei. Desculpa. Mas isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Então as pessoas entram numa zona de conforto, às vezes, em que primeiro elas não assumiam o erro. Agora elas assumem o erro. Mas eu não quero só que elas assumam o erro, porque assumir o erro não é o mais importante. O mais importante é ela não errar de novo nisso, né? Então, qual que é o estágio final do erro na nossa concepção? É você errar. Por quê? Porque você está testando coisas novas e tentando o tempo todo, e em algum momento você vai acertar. Você assumir o erro e você aprender com o erro. Só que qual que é o pilar principal aqui? Você nunca pode se expor ao risco da ruína num erro, né? Uma coisa é eu testar fazer uma live às 5 e 6. Outra coisa é eu pegar o caixa inteiro da empresa e investir num negócio altamente arriscado e que eu não tenho experiência. Aí eu posso me expor ao risco da ruína, né? Eu abrir uma brecha de segurança no negócio. Isso é expor ao risco da ruína, isso não é teste, tá? Então esse é o nosso primeiro princípio. Para mim, isso é muito importante. Por isso que eu coloquei como primeiro princípio. Porque a pessoa precisa errar e assumir logo, e aprender logo e não errar de novo. Esse é o primeiro princípio do nosso negócio. Segundo princípio, as pessoas falam muito sobre excelência, né? Pô, eu quero... Gente, sabe o que é o negócio? Quando eu tiro o chat, eu fico com saudade de vocês. Porque às 5 da manhã eu tô sozinho. E eu, gosto de não me sentir sozinho. Aliás... Uma vez me perguntaram qual que é o meu maior medo, né? O meu maior medo é morrer sozinho, acredita? O meu maior medo é morrer sozinho. Olha que louco isso daí. Me perguntaram e veio assim, morrer sozinho. Louco, né? Eu sinto que se eu morrer sozinho é como se não tivesse feito sentido a minha vida, sabe? É como se o que eu fiz não tivesse tido sentido, sabe? Como assim tudo isso para morrer sozinho, sabe? Por isso que eu gosto muito do chat. E fora a nossa interação também aqui. Então o segundo princípio é: a gente prioriza a rapidez ao invés da excelência. A gente entende que a excelência ela é muito mais importante do que a rapidez. Não tem como, é claro que a excelência é mais importante. Mas
se a gente buscar excelência antes de iniciar qualquer projeto, se a gente iniciar, antes de qualquer projeto, a gente buscar excelência, a gente provavelmente nunca vai lançar nenhum projeto. Nenhum. Né? Então, eu acredito que no meu livro, no Meu Milhão, tem logo no começo dele, eu digo 6 sacrifícios que eu acredito que a gente tem que fazer, né, para poder atingir a prosperidade de alguma forma. Né? E um dos sacrifícios é sacrificar o perfeccionismo. Né? Porque o perfeccionismo, ele talvez seja utópico na nossa vida. A gente quer ter excelência nos negócios, a gente quer ter algo perfeito, mas talvez daqui seja utópico. Porque você sair do 0 para os 80% é relativamente rápido. Você sair do 80% para o 98% é muito demorado. E você sair do 98% para o 100% é um trabalho de uma vida inteira e mesmo assim você não vai chegar. Né? Uma coisa que eu aprendi com o Joel é que você aprender a nadar é rápido. Você, no começo, você ganhar 10 segundos, 5 segundos, 1 segundo a mais de tempo é rápido. Você ganhar 10 milésimos quando você está num nível muito competitivo é praticamente impossível. Você treina às vezes 4 anos para você chegar na outra Olimpíada e ganhar 10 milésimos. Né? Então a excelência ela é utópica, a gente sempre persegue ela, mas a gente prioriza a rapidez. Tá? Então é testar rápido, abrir mão da excelência, mas nunca se expor ao risco da ruína, mas sempre buscando a excelência, mas começando através da rapidez. É fazer rápido, muito rápido, tá? Porque a gente faz rápido, testa rápido, erra rápido, aprende rápido, não erra de novo e vai por outro caminho. Quando a gente encontra o caminho, a gente vai melhorando e masterizando. É igual assim, o desafio aqui. Bom, quando a gente começou a primeira vez lá, a gente fez 5 e 6 da manhã, meio jogado, falando uns negócios sem enredo, aí não tinha muito uma frase do dia, não tinha sorteio, não tinha um mapa mental, não tinha um cenário aqui, não tinha um monte de coisa, a gente foi melhorando. Hoje, pô, vocês estão aqui, vocês absorvem uma qualidade muito diferente da que as pessoas absorviam antes. Tá? Então a rapidez acima da excelência. Tá? Terceiro ponto, gente, cooperação é prioridade. Isso daqui basicamente, quase que a regra de ouro do judaísmo, né? Cooperação é prioridade. A função primária de qualquer membro da equipe é a cooperação. Sem a cooperação, a gente não consegue construir um negócio. Se todo mundo olhar só para o seu próprio umbigo, a gente pode até ir rápido na empresa. Só que o que vai acontecer é o que eu já vi acontecer em várias corporações. É igual o Real Madrid quando só tinha estrelas, né? Só tem estrela, cada um olha para o seu umbigo, cada um tem o seu próprio ego e ferrou, você não tem um time. E o que vai vencer o campeonato é o time, né? Não é a pessoa individual, né? Por exemplo, o Thiago Nigro, ele tem muito seguidor na internet, né? Só que se eu ficar focado só no Thiago Nigro, eu não consigo construir um negócio, né? Eu preciso fazer com que todo o meu time também seja grande na internet. Eu preciso contribuir de alguma forma para que todos os outros integrantes sejam grandes. E todos os outros também precisam ter essa cabeça, né? Então a gente precisa fazer com que todos cresçam juntos como uma teia. Quando um cresce, todos os outros crescem, né? A gente começa a ter ganhos de escala. Então a cooperação é importante. Só que aí qual que é o erro que a vida nos induz a cometer? A vida nos induz a cometer um erro de que eu não devo ajudar o outro porque ele não retribui. Então você se dedica a alguém, se dedica a alguma coisa, você não recebe isso de volta, você fica chateado e você entende que você nunca mais deve fazer isso. Isso é ruim. Isso é ruim, tá? Por quê? Porque você vai deixar um trauma tomar conta de você. E o trauma ele não deve tomar conta de você. O medo não deve tomar conta de você, né? Uma frustração não deve tomar conta de você. Porque a frustração, ela deve ser utilizada como energia na direção correta, né? Ontem eu estava de noite dando uma live fechada ali para um grupo de pessoas e uma pessoa falou, eu perdi muito dinheiro quando eu comecei, sou traumatizado e por isso eu não invisto. E aí eu falei assim, caramba, temos algo em comum. Eu também perdi muito dinheiro quando eu comecei, fiquei muito frustrado, mas eu invisto. Qual foi a nossa diferença? Eu canalizei essa frustração no lugar certo, eu transformei isso em energia para continuar estudando, né? E aí eu entendi onde eu errei e aprendi mais e mais. Hoje eu invisto, né?
Então, cooperação é prioridade. Quarto ponto. Nossa, que sede. Quarto ponto. Crescimento e relevância. Crescimento e relevância. Tá. Esse é o nosso quarto princípio e talvez um dos mais importantes. Se bem que eu não sei dizer se existe uma hierarquia aqui. Mas crescimento e relevância. O que é o segredo do nosso negócio? A gente precisa, no nosso negócio, nos nossos nichos, né? A gente trabalha em 3 nichos hoje. Trabalha no nicho de dinheiro, no nicho de marketing digital e no nicho de desenvolvimento pessoal. E o que a gente precisa fazer, a única coisa que a gente precisa fazer é continuar crescendo e manter nossa relevância no nicho, tá? Então, quando você continua crescendo, cara, você continua ocupando o seu espaço. Quando você continua tendo relevância, ou seja, investimentos, quem vem à cabeça? Putz, um dos nomes é o Thiago. Beleza, então mantive minha relevância. O nosso objetivo é manter o crescimento e a relevância. Então, por exemplo, entre amanhã e depois de amanhã, eu vou chegar aqui no Instagram a 4,6 milhões de seguidores. Olha que interessante. Isso é muito legal, a gente está mantendo o crescimento e está se mantendo relevante dentro do nosso segmento. Então eu não posso deixar de almejar essas duas coisas, tá? Crescimento e relevância. Quinto ponto. Performar no caórdico. Caórdico, gente. O caórdico é algo que a gente tem que é muito nosso. É muito nosso do Primo, tá? É muito nosso do Primo. O caórdico é o seguinte. Eu queria muito que vocês pudessem participar de alguma reunião nossa do Primo. Para vocês verem como a gente é maluco. A Camila aí, time, tecnologia, investimentos, marketing, muito bom. Olha só, o nosso time ele é meio maluco, tá? Maluco em sentido, você vê uma reunião nossa, parece um monte de louco, é um monte de louco. Só que a gente geralmente sai de lá com um desfecho, né? E a gente chama isso aqui de caórdico, que é uma mistura de caótico com ordem. Caótico com ordem. Tá? O caótico com ordem é um dos nossos principais segredos aqui no Primo. Isso é um dos nossos principais segredos, tá? Olha só, tô entregando um monte de coisa para vocês, né? O caótico é um dos nossos principais segredos aqui no Primo. O que a gente faz a gente incentiva a maluquice. A gente incentiva a maluquice, tá? Só que a gente incentiva a maluquice com uma direção. Então, por exemplo, a gente precisa gerar o seguinte: precisamos gerar um enredo incrível para a live das 5 e 6 da manhã. Cara, a gente pensa em coisas malucas. Por exemplo, no desafio anterior, a gente fez o legado, né? E aí a gente pensou assim, começa daqui 2 dias. Vamos para Grécia. Vamos para Grécia. Compra passagem, vamos para Grécia. Vamos, Joel, vamos, eu e Joel, vamos fazer de lá tal. Ah, não, a Grécia tá fechada, então vamos para, sei lá, outro lugar que tem no México. Vamos para Israel tal. Loucura, a gente é louco, né? Só que a gente geralmente sai de lá com um enredo, a gente sai de lá com uma direção. Pá! Né? Por quê? Porque a gente incentiva esse colapso de ideias, a gente incentiva essa criatividade. Então, se você for ler sobre grandes ícones, né, como o Steve Jobs, o Elon Musk, assim, essas pessoas, elas atingem esse estágio porque elas chegam em graus de expansão de consciência talvez inimagináveis, né? E tem gente que atinge isso daí de várias formas diferentes. Tem gente que atinge isso com drogas, tem gente que atinge isso com religião, tem gente que atinge isso com um grau de presença incrível. E a gente atinge isso com esse colapso de ideias e a criatividade maluca, mas com uma direção. A gente deixa fluir a criatividade, tá? Então a gente chama isso aqui de caórdico, tá? E o desafio é a gente ter esse ambiente caórdico, mas a gente se sentir plenamente confortável no ambiente caórdico. Então daqui vem, eu acredito, o segredo do nosso negócio. De a gente conseguir performar e se sentir bem no ambiente caórdico. Tá? Então é assim que a gente faz no nosso escritório. A gente se junta para conversar
E a gente joga várias ideias para cima, colapsa tudo isso, só que numa direção, tá bom? Então isso daqui é muito importante para a gente, performar no caótico. Tá? O sexto ponto é um dos pontos mais incríveis na minha opinião. O sexto ponto é simples, o sexto princípio é muito simples do nosso negócio, que é ser você. Esse é o nosso ponto, ser você. Tá? O ser você é extremamente simples. É tão simples e belo quanto isso, ser você. Uma das coisas mais legais que eu tenho é eu poder ser eu mesmo, eu, Thiago Nigro. Tá? Então, uma vez, teve algum comentário aqui no chat, né? Foi uma prima super arrumada, né, estica, tal. Eu vi a foto dela e ela falou assim: pô, primo, tá me incomodando um pouco você tá de roupão e tal, aí meio largado, né? O conteúdo tá ótimo, mas pô, você tá meio largado. E pô, super respeito a opinião da prima, mas pô, uma das maiores conquistas que eu tenho na minha vida é eu poder ser eu mesmo. E eu entendo que quando eu comecei, eu não podia ser 100% eu mesmo. Por quê? Porque eu tinha lá meus 18, 20 anos de idade. Eu precisava conquistar clientes que tinham dinheiro. Os clientes que tinham dinheiro tinham 50, 60, 70 anos de idade. Me viam como um menino e além disso eu não podia chegar largado. Eu precisava chegar de terno. Eu usei terno por muito tempo na minha vida. Terno, porra, eu ia para as reuniões de terno. Eu pegava lá trem, metrô de terno. Eu andava quilômetros de terno e sapato. Tanto é que eu sempre sonhei em escrever um livro que teria o título A Sola do Meu Sapato. A sola do meu sapato. Por que a sola do meu sapato? Porque, cara, eu andava de sapato, né, não tênis, e eu acabava com os meus sapatos a cada 2, 3 meses. Tá? A cada 2, 3 meses eu acabava com a sola do meu sapato. Olha que interessante. Por isso que eu queria escrever um livro chamado A Sola do Meu Sapato. E eu sempre dizia, um dia eu vou escrever um livro com esse título, A Sola do Meu Sapato. E então, uma das maiores conquistas é eu poder ser eu mesmo. Eu acordar, eu tô aqui com vocês, eu tô sendo eu mesmo. Eu vou desligar essa live, eu vou lá com a K, vou ver se tá tudo bem, vou tomar um café, sendo eu mesmo, do jeito que eu sou agora. Aí no escritório, eu vou ser eu mesmo. De noite, volto ao escritório, eu sou eu mesmo. Eu tô na reunião, eu sou eu mesmo. Ontem, por exemplo, o Whindersson Nunes passou lá no escritório. Eu não mudei meu comportamento, porque eu sou eu mesmo. Porra, eu tô com ele. Aí eu tava só que quando ele veio lá, eu tava num call com um investidor que gere 3 bilhões de reais. Eu tava num call, chegou aqui o Whindersson, tava num call, e eu tava sendo eu mesmo com esse investidor. Eu mesmo. E eu estava como? Eu estava de Crocs. Eu estava de Crocs ontem. Né? Então, é uma das maiores conquistas que eu tenho, eu poder ser eu mesmo. Só que qual que é o ponto? Eu não tive esse privilégio quando eu comecei. Então eu quero que as pessoas ao meu redor possam ser elas mesmas também. No nosso negócio hoje. Porque eu sei que ser você mesmo vai aumentar a sua performance, vai aumentar a sua produtividade. Tá? Então isso daqui é muito legal. É uma vitória. Tá? Então eu gosto de prolongar isso daqui para todo o time. Tá? Sétimo ponto. Obsessão pelo cliente. Esse princípio é muito importante. Obsessão pelo cliente é o que nos torna competitivos, produtivos e perenes. Olha o Rick, que legal. Ele fala assim, porra, eu performei num ambiente caótico durante muito tempo. Imagina como deve ser caótico, imagina. Pô, briga por ponto, né? O Rick vende água na praia, aí tinha um ponto, fala, pô, você vai vender água aqui no meu ponto e tal, uma galera, uma encarada aqui, dá porrada e tal. Olha que maluco, né? Foda, deve ser foda. Então, nosso sétimo princípio é a obsessão pelo cliente. Obsessão pelo cliente é o que divide todas as bolas. É o que divide todas as bolas. Porque às vezes a gente fica em dúvida. Como que a gente define? Como que a gente divide isso? O que é melhor para o cliente? O que é o cliente? O cliente é, por exemplo, a gente tem vários produtos e linhas de negócios no nosso grupo. Alguns que vocês talvez nem imaginam. Mas o mais óbvio é, por exemplo, os nossos treinamentos, né? Eu já dei mais de 15 turmas de treinamento. E eu fiquei muito chateado um dia, no final do ano passado, porque eu refleti o seguinte, eu refleti que eu poderia ter feito muito mais pelos meus alunos. Muito mais, né? Eu entreguei muita coisa para os alunos de verdade, eles se transformaram pra caramba, sabe? As estatísticas são incríveis, já mostrei para vocês algumas vezes, né? 90 e poucos % das pessoas investiram melhor, não sei o que lá. Só que eu senti que eu poderia ter feito mais ainda, né? E aí, quando eu me dei conta disso,
quem tá no Primo há um pouco mais de tempo, eu lembro que no final do ano passado, a gente estava no escritório antigo ainda, eu cheguei na frente de todo mundo lá e falei, gente, errei. E aí eu comecei a chorar na frente de todo mundo, nosso time, assim, comecei a falar um monte de coisa sobre o como, pô, a gente deveria ser muito mais obcecado no cliente. Eu comecei a chorar, fiquei emocionado, porque eu falei, meu, não consigo me conformar com isso. Eu preciso fazer muito, muito, muito mais, não é possível. Eu não posso deixar de lado, pô, os meus clientes são as pessoas mais importantes do meu negócio, são as pessoas que mais acreditam em mim. São as pessoas que confiam em mim plenamente, as pessoas que confiam em mim, é o que o Perini diz, quando a pessoa compra um treinamento meu, já quer elogio mais sincero. Tem gente que faz uma postagem me divulgando, que compartilha, que fala uma coisa legal de mim, que fala segue o Primo, mas tem aquele que compra meu treinamento. Quem compra meu treinamento é aquele que faz o elogio mais sincero, porque não tem nenhum elogio mais sério que o dinheiro. Quando você paga, você fez um elogio sincero, porque pô, você botou seu dinheiro no jogo. Não é só você falar, né? Aí é um ato. Então assim, eu lembro que eu chorei nisso daí, e aí a gente foi mudando muito, isso aqui virou o princípio norteador pra gente. Tá? Obsessão pelo cliente. E se a gente for obcecado pelo cliente e pensar no cliente, cara, a gente vai ter longo prazo. Por quê? Porque o cliente, ele vai nos divulgar. A gente fechou as inscrições ontem para o nosso treinamento, tá? E foi incrível o percentual de ex-alunos que se inscreveu nesse treinamento. Foi incrível, né? Eu não vou abrir isso daqui, mas foi incrível, tá? E eu fiquei muito feliz. E acho que isso daqui já é resultado dessa obsessão pelo cliente que a gente está incorporando cada vez mais. Ontem, por exemplo, anteontem, eu acho que foi no primeiro dia que a gente abriu inscrição. Todo mundo que mandava uma foto no Stories compartilhando, na área logada, acessei o treinamento e tal, eu mandava áudio no Instagram. Todo mundo que eu consegui, né? Eu fiquei o dia inteiro lá mandando áudio pra galera. Foi muito legal. Desejando boas-vindas, parabenizando pela decisão e pelo nome, chamando pelo nome, né? Por causa disso. Porque é melhor passar 2, 3, 4, 5 horas mandando áudio pros clientes do que ficar assistindo Netflix ou assistindo alguma coisa, entendeu? Porque é a galera que confiou em mim, né? Esse que é o negócio. 8º ponto, escala. Tá? Olha o Rick aí, o Rick só mandando pedrada, muito bom, Rick. O 8º princípio é a escala. Tá? A escala, pra gente, é o nosso modelo de negócio. Tá? Escalar nosso negócio é nosso modelo de negócio. Então a gente imagina, a gente foi por um momento em que, lá atrás, né? Eu dava palestra para 2 pessoas, né? Eu tinha muito cliente, meu escritório tinha muito cliente, a gente tinha quase 5 mil pessoas cadastradas. Caraca, olha só, eu tinha lá mais de 30 pessoas, não sei quantos bilhões em patrimônio declarado, tudo isso. Eu tinha 5 mil clientes, caramba. E aí eu tinha bastante gente, mas não era a escala que eu queria. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, vendi o escritório e entrei na internet. Quando eu entrei na internet, no mundo educacional, eu dava palestra para 2 pessoas, eu precisava escalar. Entrei na internet, comecei a crescer. Aí comecei a escalar mais. Aí a gente ficou muito grande. Só que aí qual que é o outro desafio? É conseguir fazer com que o meu negócio ele possa rodar sem mim. Porque imagina, por exemplo, a Kai, ela tá doente, ela tá lá no quarto, né? Mas e se eu que tivesse doente lá? Eu ia deixar vocês na mão? Né? Então eu preciso dar o próximo salto na escala, que é fazer o negócio ele conseguir rodar melhor ainda e também sem mim se precisar. Né? Não é a minha imagem, eu não vou deixar aparecer aqui para vocês, mas eu preciso que o meu negócio não dependa de mim. Tá? Então a escala é importante. 9º passo, sensatez. Sensatez é agir conforme o que você acredita e fazer, né? Ou seja, é agir de fato. É agir. Agir significa você saber o que tem que fazer, mas fazer é você executar a ação, é você ir para frente, é você fazer o óbvio, né? É você fazer o óbvio, tá? Esse que é o ponto. E tem gente que não faz o óbvio, né? E geralmente a gente sabe o que tem que fazer. O 10º ponto é a direção, tá? A direção é muito importante, porque para a gente a direção é mais importante que a velocidade.
Porque se a direção estiver errada, não importa a velocidade. A velocidade vai te levar para um lugar muito ruim. Então o que importa é você ter a direção correta e você ir pegando velocidade aos poucos, né? Conforme você pega a velocidade, você vai crescendo, crescendo, crescendo e vai chegando mais próximo da excelência. Mas você prioriza primeiro a rapidez, tá? E o nosso 11º princípio é o grit. Grit é o entusiasmo, tá? O entusiasmo, ele é extremamente importante. Por quê? Porque se a gente for pegar, né, o livro... Cadê? Eu gravei um vídeo ontem pro YouTube sobre os livros, né, que eu recomendo que as pessoas leiam, né? Esse aqui é um dos livros muito legais do Napoleão Hill, e ele fala sobre 15 leis do sucesso, né? Uma delas é o entusiasmo. Tá? O Napoleão Hill fala muito sobre entusiasmo, né? Salomão fala sobre entusiasmo. Você pega o Benchimol fala sobre entusiasmo, o Jorge Paulo Lemann fala entusiasmo. Só que eles chamam de formas diferentes. Um chama de garra, outro chama de entusiasmo, outro chama de grit, tá? E a gente precisa ter o grit. E o grit é muito importante porque você só pode ter entusiasmo se você fizer o que te motiva. Você precisa achar a faísca que você tem em você, né? E se você não estiver fazendo isso, você vai ser a pessoa errada no lugar certo. E não funciona a pessoa errada no lugar certo. Tem uma pessoa no meu time que é o Lucão, que ele é incrível. Incrível, incrível, incrível. E o Lucão, ele quase saiu do primo lá atrás. Por que ele saiu do primo quase? Porque ele estava numa área errada. Ele cuidava lá de suporte, ele cuidava de parcerias, né? Só que não era muito a vibe dele. E aí eu falei, o que você quer fazer, Lucão? O que você é apaixonado por fazer? Ele falou assim, eu quero tocar um podcast. Beleza. Ele criou o Primocast. E aí o Primocast cresceu e hoje o Primocast é o maior podcast de finanças e negócios do Brasil. É o 3º maior podcast do Brasil, né, por várias listas. É o maior podcast de negócios e finanças do mundo, segundo várias listas. Acho que Tech Tudo e mais alguns outros sites, tá? E ele é muito animado fazendo o que faz. Por quê? Porque ele achou a faísca dele. Então no nosso negócio a gente também dá a possibilidade das pessoas elas terem uma mobilidade. Não quero mais fazer isso, eu quero fazer tal coisa. Eu falo, tá bom, tá tranquilo, mas arranja alguém para ficar no seu lugar, tá? Então isso é muito importante, tá? Isso aqui é muito, muito importante. Então eu passei para vocês aqui os 11 princípios nossos de negócio. Assumir erros, rapidez primeiro, excelência depois, cooperação é prioridade, crescimento e relevância, performar no caótico, ser você, obsessão pelo cliente, escala, sensatez, direção e grit. Esses são os nossos 11 princípios de negócio, tá? Eu tenho aqui os meus 14 princípios de vida, mas eu estou achando que vai ficar muito tarde se eu falar sobre todos eles agora, tá? Acho que vai ficar muito tarde se eu falar sobre todos eles agora, tá? Então, eu não vou falar sobre eles agora, tá? O que eu queria fazer aqui? Eu queria compartilhar com você. Eu gosto muito de compartilhar muita coisa da minha vida, porque o Ray Dalio, ele diz que a gente tem 3 fases na vida. O Ray Dalio diz que a gente tem 3 fases na vida, né? A gente tem a fase em que alguém nos sustenta, né? Alguém nos sustenta, então a galera quer que a gente dê certo, a galera nos banca, a gente não consegue sobreviver sozinho. Então eu sou uma criança, meus pais me sustentam, meus pais eles me dão ensino, me dão comida, me fazem tudo isso. E na segunda fase da vida é o contrário. É geralmente quando a gente está contribuindo para alguém. Tem pessoas que dependem da gente. A gente está tentando atingir o nosso sucesso. Tá? A gente busca o nosso espaço. E a terceira fase da vida é quando você já conquistou o seu espaço. É quando você já cresceu, você já atingiu o sucesso. E agora você quer que outras pessoas atinjam o sucesso. Tá? Eu não vou ter arrogância de achar que eu estou na terceira fase da vida. Até porque muita coisa pode acontecer ainda, eu sou muito novo. Tenho 30 anos de idade. Mas eu acredito que eu estou entre a segunda e a terceira fase. Porque eu sei que eu já conquistei meu espaço, já atingi o meu sucesso, almejo mais. Mas agora o meu jogo é fazer com que os outros sejam bem-sucedidos, né? E conseguindo fazer com que os outros sejam bem-sucedidos, automaticamente eu também serei mais bem-sucedido. Dinheiro. Eu gosto de dinheiro, mas eu já tenho todo o dinheiro que eu preciso, né? Eu posso ser muito mais bem-sucedido, mas eu sei que de certa forma eu sou bem-sucedido.
O simples fato de vocês confiarem o tempo de vocês, que é tão importante, em acordar cedo e participar comigo dessa live, isso aqui mostra, de certa forma, que isso é importante. Então o que eu quero agora é que os outros tenham sucesso. Porque eu sei que o meu é uma consequência, né, do sucesso dos outros. Então é o que eu já disse para vocês algumas vezes, né? Eu sinto que aqui nessa live o que a gente faz é gerar um senso de unidade. A gente é uma unidade aqui, né? Não sou eu falando e vocês escutando. Assim, é algo vivo. De acordo com o que vocês falam nos comentários, eu mudo. De acordo com os feedbacks de vocês durante o dia, eu mudo, né? Eu construo o tema de acordo com votações que a gente faz, né? Pensando em vocês, nos feedbacks de vocês, em tudo isso. Então, a gente é uma unidade, né? E a gente é uma unidade porque nem tudo sai da minha cabeça, né? Eu trouxe aqui várias contribuições, né? Eu trouxe o Brunet, trouxe o Rabino, tem livros, tem reflexões, tem todo o meu time por trás, né? Ontem eu fui lá e falei que a Ju veio para tocar o suporte, para ajudar a gente e tudo mais, para deixar essa próxima turma do treinamento incrível. E sim, ela está fazendo isso, mas também tem um time gigante por trás, né? Tem uma equipe de suporte gigante por trás, fazendo todo atendimento, cara. Ficando lá, às vezes chegando 5 da manhã no escritório para poder ajudar todos os primos, ajudando a gerenciar todos os grupos. Não é fácil, né? E aí você tem, todo o time de criativos, você tem o pessoal que queria me ajudar a criar as frases do dia, que cria todo o texto. Então é um time, isso aqui é uma unidade, é algo muito grande, se juntando e se conectando através desse momento, das 5 e 6 em diante, tá? Então, gente, fiquem à vontade para modelar meu comportamento, se vocês acharem que é válido. Eu vi gente falando aqui, tá? Se vocês acharem que esses princípios aqui podem ser aplicáveis para os negócios de vocês, peguem também isso daqui, tá? E eu tô cogitando fazer uma live um pouco diferente amanhã, já que vai ser a última. Mas vamos conversar ao longo do dia hoje nos stories, tá? Hoje nos stories, gente, fiquem ligados, eu vou fazer algumas perguntas, vai ser importante para definir o que a gente vai fazer aqui amanhã, tá bom? Então, tamo junto. Hoje você tem a frase do dia, que é: quando chove ouro é bom você ter um balde e não uma peneira. Eu queria pedir, gente, a gente tá terminando. Somos aqui quase 25 mil contas no Instagram muito engajadas. Eu sei que vocês têm gente junto com vocês assistindo, né? Vocês têm família assistindo, esposa, marido. A gente, vale dizer o seguinte, às vezes a gente vê números muito grandes de noite, né? Eu já fiz live de noite e bati 150 mil contas simultâneas, né? 100 mil contas várias vezes e tal. Mas de noite é uma coisa, de manhã é diferente, de manhã a nossa vibe é outra, de manhã é outro momento, é outro tipo de conexão, outro tipo de engajamento, é diferente. A gente acorda para ter esse momento junto, tá? Então, queria agradecer vocês por hoje, queria pedir para vocês irem na nossa frase do dia, que eu vou postar agora, que vocês curtam a frase do dia, que vocês marquem alguém que deveria ter assistido a live de hoje, que vocês compartilhem nos seus stories. De verdade, é muito legal quando vocês compartilham. Eu fico muito, muito feliz. Porque quando vocês compartilham, vocês me ajudam a fazer minha mensagem chegar a mais pessoas. É simples assim, tá? Então, muito obrigado a todos que compartilham, que ajudam a gente a crescer e fazer a nossa mensagem chegar a mais pessoas, tá bom? Pessoal, então um grande abraço. Espero vocês para amanhã, para o nosso grande finale, último dia desse desafio, tá bom? E para os alunos que se inscreveram nas inscrições do treinamento que se encerraram ontem, sejam muito bem-vindos. E no dia 30/1 teremos a nossa primeira aula ao vivo, numa estrutura diferente aqui no meu box, tá bom?